a gente começa a gravar. Então, hoje eu vou começar um pouquinho diferente, eu vou pedir para o Xavier e para o Cassinelli dar uma boa noite. Eu não sei se o Hartmann está aí, que o Hartmann foi o responsável também, né? Cassinelli? Boa noite a todos. É um prazer aqui estar no mais uma live, né, do Manuel. O assunto é muito interessante, a questão de reciclagem, né? E estou assim ansioso para ver o que nós temos aí de informação que eu acredito que vão ser muito ilustrativas, né? Obrigado aí pela oportunidade de escutá-lo. Tá bom. O Xavier acho que não está? O Xavier não está, então acho que nós vamos começar. Leomir, bom, eu vou falar um pouquinho de você. Acho que ele mandou resumido aqui, então vou falar um pouquinho antes da gente tá começando. Bom, vamos lá. O Leomir Girondi, italiano. Italiano, natural de Santa Maria, engenheiro civil, especialização em sistema de gestão e tem mais de 30 anos de atuação nas áreas de gestão, planejamento e operação comercial. Na CRVR, há mais de 10 anos, desde a função, desempenhando a função nesse período de gestor operacional, gerente comercial, diretor de desenvolvimento de negócios, e no ano passado assumiu a responsabilidade maior aí, que ficou com a presidência da CRV, Biotérmica e Essences. É isso, Leomir? Isso aí, Manuel. Então tá bom. Temos bastante com o que se entreter aqui no Rio Grande do Sul. Né, é uma atividade que está em constante evolução, né, um mercado que hoje precisa, né, se adaptar, né, aos novos tempos e principalmente, né, se preparar para uma retomada da economia, que é o que todos nós aguardamos, né? E, enfim, então, agradecer aí o convite de vocês, né? Agradecer a apresentação, acho que foi o Luiz quem pediu para o nosso pessoal aí para passar um pouquinho da minha história, e a história é mais ou menos essa mesmo, né? Eu sou engenheiro civil. Quando eu me formei, há uns 32 anos atrás, lá, ninguém imaginava que a engenharia civil tivesse uma relação muito próxima com resíduos, né? A gente sempre fala que se evoluiu muito nesse tempo, né? Eu comecei operando lixões, né? A gente, depois de 15 anos de vida profissional em construção civil, que era uma tendência normal de qualquer engenheiro, né, que se formasse lá em 86, como eu me formei, a gente teve um convite aí para entrar numa empresa que fazia coleta, né, naquela época. E a empresa assumiu um lixão, né, em que a gente precisava pedir autorização para os catadores que catavam em cima do lixo para recolher ou para poder compactar ou colocar algum tipo de material de qualquer forma sobre o resíduo para ter um tratamento mínimo, né? E quando a gente pensa num piscar de olhos, as coisas foram mudando, né? E muito rapidamente, né? Naquele período, já em isso 2006, 2007, por aí, né, a gente implantou um primeiro aterro sanitário aqui no Rio Grande do Sul. Todas as soluções de destinação adequada de resíduos no Rio Grande do Sul são do século XXI, né? E isso é uma coisa que às vezes chama atenção. Quando a gente ouve falar que aterros sanitários são coisas do passado, né, a gente esquece que num passado muito recente, até o ano de 2000, e estamos falando aqui do Rio Grande do Sul, que é um estado que hoje tem 95% de destinação licenciada contra 60% da média do Brasil, né? Mais de 3 mil municípios brasileiros ainda mandam para lixões, né? Dos 5.600. É muita coisa, né? E no lixão a gente sabe que quando a gente for falar de reciclagem, reaproveitamento, né, a gente está fomentando um subemprego, um trabalho em condição desumana,
enfim, né? Então, tem um grande desafio aí pela frente, Ô, né? Leomir, fala um pouquinho, talvez, assim, né? Porque às vezes, talvez a maioria eu conheça, mas assim, essa classificação, né? O que que é o lixão, o que que é o aterro controlado e o que é como é que se Um fala? O aterro aterro sanitário. sanitário, né? Assim, que a gente sair de uma empresa de aterrar lixo para virar uma empresa ambiental, né? Não sei se é esse o caminho correto, né? Exatamente. Né? Assim, um lixão é um local onde se descarta resíduos de forma totalmente regular, sem nenhuma engenharia, né? E sem nenhum cuidado com solo, ar e água, que são né, as três grandes vertentes dos cuidados que a engenharia de aterro tem, né? Impermeabilizar para não ter contaminação de solo, evitar, né, contaminação de nascentes e de lençol freático, né, e evitar também a emissão de gás metano, que é altamente prejudicial aí à camada de ozônio, né, que é uma realidade dos lixões. Né, os lixões ainda são hoje a grande maioria, né, dos municípios, pelo menos não é mais a maioria da população, porque as grandes cidades evoluíram rapidamente, né? Mas em população ainda a gente tem 40% da população do Brasil dispondo em lixões. Os aterros controlados foram Tudo um isso ainda, degrauzinho. Oi? tudo isso, 40% ainda está em lixão. 40% da população do Brasil ainda dispõe em lixões, né? São cidades menores, cidades de quantos mil habitantes, mais ou menos? Na verdade, assim, tem uma disparidade muito grande entre regiões, Manuel. Assim, se a gente for. E até ontem eu estava participando de um seminário que teve aí sobre o novo marco legal do saneamento, que incentiva isso, né? Uma condição de melhoria da condição de destinação no Brasil, e acho que nós vamos chegar nessa conversa porque ela interessa muito, né, a todo mundo, né? E eu acho que é importante a gente falar nessa noite sobre isso, né? Mas existe uma disparidade muito grande entre regiões, né? Então, existem regiões que têm 30% de destinação licenciada e 70% de lixões, né? E regiões como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né? E Paraná, que tem uma condição um tanto quanto melhor, São Paulo, uma condição intermediária, né? Pelo tamanho de São Paulo, né? E pela disparidade entre as regiões. Mas dos lixões, que eram, né, a nossa realidade. Boa noite, Luiz. Agora Tudo enxerguei o bom? Luiz aqui entrou na Tudo sala. bom? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom, Luiz? Tudo bem. Dos lixões, que eram a grande realidade aí até o final do século passado, se migrou para os aterros controlados, né? Que eram, na verdade, áreas de destinação, né, irregulares, mas pelo menos com controle de acesso, né, evitando que catadores catassem em cima dos aterros, mas também com nenhuma engenharia, né, eram medidas paliativas, né, para evitar que se mantivesse aquela condição de lixão que se tinha antigamente, né, e se migrasse aos poucos para uma condição, né, de aterros regulares, né? E os aterros sanitários, sim, esses são obras de engenharia em que se tem todo esse tipo de cuidado. E hoje, né, já numa nova condição, a gente tem chamado de centrais de tratamento de resíduos, né? Porque se faz uma série de aproveitamentos, né, do resíduo que chega, e aí a gente vai falar aí daqui a pouco, né, como é que eles são, né? Mas eu queria também falar um pouquinho da CRVR para situar o pessoal, Isso, né? eu ia te perguntar, CRVR, Essences, eu estou vendo ali biotérmica, Biotérmica, isso, né? Enfim, a CRVR é uma empresa, é do Grupo Solvi? Grupo Solvi, né? Eu acho que tem bastante gente de São Paulo, devem conhecer o Grupo Solvi pela Loga, né? Pela Renova, enfim, pelas marcas aí que o grupo opera em São Paulo. A Solvi hoje é a maior nesse segmento, que No Brasil, sim. No no Brasil, Brasil, sim, né? a Solvi tem base aí em São Paulo, é uma empresa
hoje com capital nacional majoritariamente, mas que tem um grande investidor que é um fundo de investimentos australiano, né, que detém uma participação societária, né, do grupo, e ela opera aí em quase todos os estados do Brasil, opera em grandes cidades aí do Peru, Lima, por exemplo, capital do Peru é uma operação da Solvi, de muitos anos, na Argentina e na Bolívia, né? Então, Tem coleta também. tem coleta, aterros sanitários, enfim, tem esses serviços ambientais aí também fora do Brasil. São em torno de 60 empresas ativas, né, dentro do grupo, e a gente aqui faz a gestão de 3, né, do Rio Grande do Sul, que é a Essências, né, que é uma empresa de resíduos industriais, né, que atende aí 52% da destinação de resíduos industriais do Rio Grande do Sul. A CRVR, que tem 7 empreendimentos de destinação final, 6 empreendimentos de destinação final e um transbordo, né, que destina 73% dos resíduos no Rio Grande do Sul, né, mais de 312 dos 497 municípios em aterros regionais. E a Biotérmica, que foi uma empresa criada em 2015 para fazer o aproveitamento energético, né, do biogás que é gerado no aterro. Então, a Biotérmica é uma irmã, né, da CRVR, e onde a gente tem os nossos aterros, né, a gente gera energia através do metano, né? Interessante. E alguma também. Manuel, só uma perguntinha, Manuel. Eu só estou enxergando a ti aqui, o palestrante, eu não estou enxergando. Ué, era para ter Eu estou ficado. enxergando aqui, mas não sei como é que os outros Na se enxergam. verdade, para mim aqui só está aparecendo o palestrante. Tá Para mim só aparecendo está agora? aparecendo você aí. Saiu? Não. Foi Não com sei para os você. outros como é que tá. Pessoal, pode Será que ver. eu saio e entro de novo, quem sabe? Não precisa. Eu estou vendo o palestrante, você e o Manuel. Pois é, onde é que o palestrante se meteu aqui? Nossa, cara. Tu me bloqueou aí, Luiz. Eu acho que é abuso, hein? Acho que é Luiz Ah, me vai firme, bloqueou. vai em frente, vai em frente. Você quer. Ô, Hart, mas sai e entra novamente, que acho que é melhor. Tá bom, beleza, falou. Tá bem? Desculpa aí. A gente só bater na porta que você entra novamente, né? Vamos lá, desculpa. Ah, sem problema. Então, a CRVR é uma dessas 3 empresas, né? Foi a empresa que a gente iniciou no Rio Grande do Sul, né? Agora sim, Luiz, foi a empresa Pô, que a tinha que gente te ver, iniciou né? no Rio Grande do Sul, né? Iniciou só como destinação de resíduos, né? E ao longo do tempo a gente foi entendendo aí a necessidade de buscar, né, novas soluções dentro dos nossos sites, né? Hoje é interessante porque, vamos lá, assim, a gente casou o início, a história da CRVR, né, que foi de 2011, ela está fazendo 10 anos agora, tem ali na logozinho, né, com a nova a lei de 2010, né, que é a lei que determinava o final dos lixões até de 2014, né, mas que tinha dentro da Política Nacional de Resíduos, né, um caminho muito claro, né, de que deveria se priorizar, né, a destinação só de rejeitos, né, um caminho que a gente ainda está buscando alcançar, né, com várias iniciativas, mas também preconizava a regionalização, né? O que acontecia até 2010, né? Cada municípiozinho tinha que se virar com a sua solução, né? Buscar a sua alternativa, e isso disseminou diversos lixões ou áreas não regulares em todo o Brasil, né? A Política Nacional de Resíduos, lá de 2010, Plano Nacional de Resíduos, ele já dizia que não se resolveria o problema do Brasil de destinação, né, com esse formato, né? E aí se copiou um modelo americano, né? Esse modelo americano, né, foi de trocar áreas de destinação final, tudo que a gente está passando agora, os Estados Unidos passaram
né, entre a década de 60 e a década de 90, né, migrando de soluções pequenas e grandes lixões para poucos grandes aterros, né, porque esses aterros, né, eles conseguem dar ganho de escala e fazer com que o custo dessa destinação fosse mais barato. E foi uma compensa o transporte. compensa o transporte, né? Então, raio que isso é mais viável, Leomir? Sim, até 200 quilômetros, 180 quilômetros é mais viável, né? Para pequenos municípios. Para grandes e médios municípios, né, essa distância baixa para 100 quilômetros. Então, hoje a gente tem aí uma série de municípios dispondo, né, a distâncias maiores e de uma forma viável em termos de... E isso se considerar que o Brasil tem uma dificuldade de logística muito grande, né? Nossas estradas não são preparadas para esse tipo de transporte, na grande maioria dos estados. É claro que São Paulo, por exemplo, tem uma condição diferenciada, né? Mas na grande maioria dos estados, o sistema viário é muito ruim. Aqui no Rio Grande do Sul também é assim, mas mesmo nessa condição, né, se viabiliza. E a CRVR enxergando essa oportunidade, principalmente enxergando que dificilmente os municípios se articulariam para fazer consórcios municipais, né, porque tem todo um envolvimento político, né, de diversos prefeitos, de partidos diferentes, né, de interesses diferentes, né, e que um aterro sanitário ele é uma obra de engenharia que tem que durar no mínimo 20 anos, né, e mais 20 anos tem que se fazer a gestão dessas áreas já fechadas. A gente fala em 40 anos que são 10 gestões municipais, né, e os consórcios de municípios que tivessem 20 municípios consorciados, seriam 200 cabeças pensando sobre o mesmo assunto, né? E aí, nesse momento, a gente entendeu que era uma grande oportunidade. E mapeou o estado do Rio Grande do Sul e colocou bases, né, que são os nossos aterros atuais, distribuídas em pontos estratégicos, né, que atendessem todas as regiões do estado. Quantos aterros tem aqui no Rio Grande do Sul? Hoje, o estado ao todo tem 29 aterros, né? Nós temos esses 6 aterros e mais uma estação de transbordo grande, e entre esses 6 aterros, que são os maiores do estado, a gente atende, né, 73% da população aqui do Rio Grande do Sul. Então, dentro desse formato que deu muito certo, né, a gente entendeu que daí precisaria evoluir para um segundo momento, né? Também enxergando essa segunda condição principal da Política Nacional de Resíduos, que era a de enviar para os aterros só rejeitos, né? E não só todo o resíduo. E aí se começou a implementar processos, né, de reaproveitamento, né? E qual foi o primeiro processo que chamou a atenção, né, e que seria o mais direto de implementar, né? Foi a geração de energia através do biogás gerado espontaneamente pela fração orgânica, né? A gente tem nos nossos aterros, assim como na maioria do Brasil, 54%, né, de resíduos orgânicos do total que chega dentro dos nossos aterros. Então, a gente fala muito mas temos que reaproveitar o plástico, o metal, o alumínio, tem muito desperdício nisso, mas o grande desperdício ainda é de comida, né? É do orgânico, né? Hoje, assim, se a gente comparar o Brasil com países, né, mais evoluídos, né, certamente a grande diferença está nos orgânicos, né? A gente gera muito orgânico, desperdiça muita coisa, E né? é comida mesmo? E a grande maioria é comida, né? A grande maioria, né, é restos de alimento, né? É um orgânico que composta muito facilmente, né? Que a gente consegue gerar gás, né, muito facilmente. A partir de 4 meses, né, depois da disposição, a gente já tem um volume de gás interessante de se captar, né, e de se transformar em energia. E esse foi
o nosso primeiro momento de reciclagem, né? Então, já que o orgânico, né, a gente não conseguiria reciclar de outra forma, a gente entende que aproveitar a energia, né, que é gerada por esse orgânico, né, esse orgânico disposto, é uma forma de aproveitar esse recurso, né, que é o resíduo orgânico. E começamos a fazer isso em Minas do Leão, aumentamos, né? Hoje em todas as nossas unidades, maiores ou menores, né? E aí depois, para dar uma ordem de grandeza, assim, a nossa maior unidade hoje recebe 4.000 toneladas por dia, né? Tá entre os 4 maiores aterros do Brasil. A segunda maior unidade, né, recebe 1.000 toneladas por dia, e as outras unidades recebem em torno de 500 a 600 toneladas por dia. A gente recebe hoje, entre todas as nossas unidades, em torno de 7.000 toneladas por dia de resíduo, né? Isso são 7 milhões, mais ou menos, no número grosseiro, 7 milhões de quilos, de habitantes. por dia. De habitantes, sim, 8 milhões e 200 mil habitantes, mais ou menos, né? E dentro desses 7 milhões de quilos, 3 milhões e meio de quilos são orgânicos, né? E quanto gera de energia? Quantos mega você está fazendo? Está gerando energia em todos ou tem alguns que só queima? Não, ainda alguns estão em implantação, mas os maiores já estão gerando energia, então a gente gera 8,5 megawatt-hora em Minas do Leão, né? Está gerando 4 megawatt-hora em São Leopoldo, né? Esse aterro de 4.000 metros cúbicos, 4.000 toneladas dia gera 8,5, né? O de 1.000 gera 4, né? E nos outros, entre 1 e 2,5 megawatt-hora. Tem uma Né? relação, assim, quantas toneladas eu gero e quanto que eu gero de megawatts? Pois então, aí, Manuel, tem toda uma questão assim, como os nossos empreendimentos aqui foram dos primeiros, né, a ter geração de energia no Brasil, a gente sempre foi muito conservador, porque a energia ela tem quando se vende no Mercado Livre, né, ela tem uma condição do take or pay, né, ou depois que tu faz o contrato, né? Ou tu efetivamente entrega, ou tu vai ter que comprar no mercado, né? Aí é um preço mais alto para entregar para o teu cliente. Então, em todos eles, a gente foi bastante conservador, até porque o grupo Solvi tinha tido uma experiência um pouco ruim na Bahia, né? Que foi a primeira geração de energia no Brasil, né? De aterro sanitário. E Salvador, que é um aterro do grupo, né? Teve essa dificuldade de vender pelo cálculo, né? E depois, por muitos anos, não conseguiu entregar e tendo que cumprir os contratos, tinha que comprar energia cara e vender, né? Assim, para vocês terem uma ideia, né? Hoje a gente fala aí né, de uma energia residencial na faixa aí dos 750, né? 850 reais o megawatt, né, que é uma referência que a gente tem aqui do Rio Grande do Sul, né, e a gente vende, né, com uma condição boa já comercial a 350 reais o megawatt, né? Então, se tu não tem essa condição, tu acaba vendendo a 350, mas tu tem que comprar do mercado a um valor mais alto, né, e vender. Então, em todos eles, a gente gera, no máximo, 50% do potencial, né? E os outros 50% a gente usa queima controlada em flare, né? Então, tem um flare central, que é um grande queimador, né? E se queima nesses flare, transforma esse metano predominante, aí 53% do gás que sai do aterro é metano, transforma em gás carbônico, que é 21 vezes menos agressivo, a camada de ozônio. Todos eles são certificados para venda de crédito de carbono, então hoje não é uma receita interessante, mas é uma acreditação do sistema, né? E queima em flare, né? O que a gente está partindo nesse segundo momento, até por uma mudança de legislação, que antes era proibido,
né, de aterro sanitário se usar como gás natural ou gás natural veicular, né, nós estamos usando esse excedente, né, e já estamos com um projeto tramitando aqui na FEPAM, que é o órgão ambiental do Rio Grande do Sul, né, para injetar esse gás na rede daqui da nossa Sulgás, aqui, que é a concessionária, né, do Rio Grande do Sul, né, de geração de gás natural, né. Então, com isso, a gente teria um aproveitamento de 100%, né, do gás gerado no aterro. Então, sobre essa fração dos 50%, que é o orgânico, né, e que com o tempo inertiza, né, porque ele vai tendo uma condição de decomposição e vira um inerte, né, a gente poder fazer esse aproveitamento. Normalmente, né, gera gás por uns 8 anos após a disposição, né? Então, a massa que tu coloca hoje dentro de um aterro, né, numa área determinada, por 8 anos ela vai gerar gás. Claro que dentro de uma curva, né, em que aumenta e diminui, mas comercialmente, né, tu gera gás por 8 anos, né? Uma curiosidade tecnológica, duas coisas, né? Primeiro, que você estava falando, é só metano, tem alguma contaminação, você tem que fazer uma descontaminação. E uma outra coisa que eu ouvi falar, que não sei como é que está ainda, era a questão de que ele vem com muita umidade também, esse metano, né? Então você tem que Sim. fazer uma operação de. Não é só queimar, né? Tem que fazer um tratamento dele. Tem todo um tratamento para isso, Manuel, que é, digamos assim, o segredo da tecnologia. Porque quando chega nos motores, né, aí a gente tem a similaridade aí de um motor de carro que anda a GNV, né? Um motor como se fosse um motor de carro, só que numa proporção muito maior, né? Um motor de 20 cilindros, né? E cada motor desses gera 1,5 megawatt, né? Associado a uma turbina, né? Esse motor funcionando, né? Com o combustível metano, né? Ele toca uma turbina, essa turbina depois vai para um transformador, estabiliza, vai para a rede, né, injeta na rede normal, né? Agora, o que vem antes de chegar nesse motor é o processo que é importante de ser feito. E aí tem duas condições, né? A primeira, a gente tem uma qualidade de captação desse gás dentro do aterro, né? Se o aterro não é bem operado, tem fuga né, tem muita entrada de oxigênio, enfim, não funcionam esses motores, né? Isso a gente tem problema, tem parâmetros para entrar, né? E tem todo um processo de purificação. Então, por exemplo, né, o percentual máximo, né, de oxigênio que pode chegar nos motores, né, é 2%, né? Acima de 2%, como ele é um motor a explosão, né, não precisa, é fácil de entender por que não pode ter oxigênio dentro dessa estrutura, porque ele vai explodir, né? Explodir o motor. Então, explode o motor, né? Então, ele tem que ter uma condição controlada de oxigênio, né? A mesma coisa, né, o gás carbônico, tem que limpar esse gás carbônico do motor. Um outro processo que parece, às vezes, assim, muito simples, né, é o siloxano, né? O siloxano, para traduzir na linguagem mais comum, é o material desses aerosóis. Como chega muito aerosol dentro dos aterros, né, dos desodorantes, enfim, né, todos esses produtos, né, e esse siloxano que faz funcionar os aerosóis, né, ele é uma pequena partícula de sílica, né, uma areiazinha. E quando entra nos pistões, por exemplo, dos motores, ele gera um desgaste absurdo, né, dos pistões. Então, tem que evitar e retirar o siloxano. O caro de um processo desses, né, é a retirada do siloxano, que tem uma fração ínfima, mas que causa um estrago absurdo, né, dentro da estrutura de um motor desse porte. Até Então, aprender isso foram alguns motores. hã? Até aprender foram alguns Até, motores. até aprender foram alguns pistões, né? E isso é custo, né? Isso é custo. Então,
é importante Não, fazer. não existe a queima para geração de vapores, de fazer turbina, é sempre, eu pensei que fosse dessa forma, né? Eu não sabia que eram com motores a combustão. São motores a combustão, abastecidos por metano, né? Pensei que fosse queima Abaste- com geração de vapor para depois gerar é, uma turbina, né? Então, é. Mas para ver e nós nem chegamos ainda nos recicláveis, né? Mas para ver como a gente tem desafios, né? Um flare nosso em que a gente purifica o metano e descarta o gás carbônico tem aproveitamento muito grande, né? A gente gera amônia, por exemplo, do tratamento dos efluentes. A amônia hoje, né, é matéria-prima para fertilizantes, né? Então tem muitos processos ainda que precisam ser desenvolvidos, né, numa condição de escala industrial, né? Os próprios flares, né, que queimam em cada aterro, né, 24 horas por dia a 600 graus, né, é calor que é matéria-prima para muita indústria, né? Então, tem muita coisa que ainda se precisa estudar e se fazer aproveitamento, né, quando a gente fala aí, principalmente na questão da fração orgânica, né? Tem grandes desafios. e o que você está falando é uma coisa que eu gosto muito assim de conversar com vocês, porque todo mundo fala assim, o pessoal está muito preocupado em enterrar porque eles ganham dinheiro fazendo enterrando, né? Na verdade, vocês têm todo um desenvolvimento de reaproveitamento, porque enterrar é custo, né? E o melhor Enterrar é é não enterrar, custo. o melhor é reutilizar, né? E a gente tem que ter a percepção, Manuel, de que assim, as nossas áreas são, vamos lá, é uma pedreira invertida, né? A cada carga de pedra que tu tira, ela não volta para aquele lugar, é um ativo que tu perdeu, né? E a gente também, a gente tem um volume de projeto que a cada carga que tu dispõe ali, ocupando aquele volume, né, ele deixa de estar disponível para o resto da vida. Então, quanto menos a gente, né, dispor, né, e quanto mais a gente reaproveitar, mais a gente prolonga a vida desses nossos empreendimentos. Então, e hoje a gente sabe, né, que está no setor a grande dificuldade que é licenciar empreendimentos desse tipo, né? Assim, existe uma rejeição muito grande, né, ainda, e aí existe um trabalho que a gente faz muito forte com as nossas comunidades, né, porque de presídio e de aterro ninguém quer ser vizinho, né? E a gente tem que ter todo esse envolvimento, né? Primeiro, de manter as áreas que já são licenciadas pelo máximo de tempo, né? E segundo, né, de fazer com que elas virem, né, com o tempo de aterros sanitários para centrais de tratamento, né? E é esse é o grande desafio. Então, hoje nas nossas unidades aqui no Rio Grande do Sul, né, a gente, por exemplo, né, já trata efluente líquido, que é o chorume dos nossos aterros, mas também trata do mercado, né, que é uma grande demanda ambiental, né? A gente fala de resíduo sólido, mas o resíduo líquido, né, é uma demanda grande, né? Então, dois dos nossos empreendimentos já estão tratando não só os efluentes internos, como também os externos, né? Aqueles empreendimentos que Muito alto para antes. tratamento, né, Leonir? Oi? O tratamento do chorume é um custo considerável, né? É o maior custo de um empreendimento de aterro. É disparado o maior custo do empreendimento. E E vem muito pelo orgânico, né? É vem orgânico. muito, vem muito pelo orgânico, né? Basicamente é o orgânico, né? A carga orgânica decomposta, né? Mas, assim, sem investimentos altos nessa área, não se trata efetivamente. Atingir os parâmetros de emissão, né, do chorume, que tem uma carga orgânica absurda, né? Ah, assim, são grandes investimentos. Então, são grandes plantas de tratamento e que aí já criam soluções já acabam criando soluções para o mercado, né? A mesma condição a gente pode falar aí para outros tipos de resíduos, né? Quando a gente faz destinação de resíduos urbanos, a gente também tem que usar essas nossas áreas para outras soluções. Então,
Hoje a gente tem, por exemplo, tratamento de resíduos de saúde, né, que também um grande problema aqui no estado, porque concentravam todos os empreendimentos na região de Porto Alegre. Então, já tem plantas, né, que estão, né, com licenciamento para tratamento de resíduos de saúde, né, tratamento de resíduos industriais, né, a logística reversa dos eletrônicos, que é extremamente forte Espera só um pouquinho que no eu tenho que Brasil. fechar o microfone aqui, que é um microfone aberto. Opa, desculpa. Acho que fechou. Vamos lá, desculpa. Pode falar. A logística reversa dos eletrônicos, a Solvay hoje é a maior empresa no Brasil de logística reversa dos eletrônicos em movimentação de materiais. A gente já está atuando aí em pelo menos 10 estados do Brasil, né, recolhendo eletrônicos e fazendo reaproveitamento aí de plástico, metais, né, os metais de maior valor, enfim. Então, assim, são muitas soluções que a gente pode ir criando e quanto mais cria solução, mais aparecem, né, demandas, né? Oportunidades de demanda. É muito interessante, né? Porque na cabeça das pessoas, o pessoal tem aquela ideia do lixão, não sei se, pelo menos, se eu estiver enganado, você me corrija. Aqui a gente pode corrigir porque é bate-papo, tá? O importante é o que fica correto. Mas hoje, para quem conhece, eu já visitei alguns, é muito bem feito, você não vê cheiro, você não vê um monte de coisa. Você fala assim, cara, eu estou visitando um aterro, é muito diferente do que as pessoas imaginam, né? Tem muita tecnologia embarcada hoje, né? Muito, muito. É uma cidade, né? Uma grande cidade, uma estrutura. Né? Para teres uma proporção, Manuel, a CRVR é uma empresa que tem uma abrangência estadual aqui, né? A gente não opera em nenhum outro estado e tem 6 sites de disposição e, e mais um transbordo. A nossa equipe de engenharia são 47 engenheiros, né? Entre engenheiros químicos, engenheiros civis, engenheiros ambientais, que é a grande maioria, né? Então, assim, ó, é uma grande obra de engenharia, a gente sempre diz isso, né? E cada dia nessa obra de engenharia é diferente, porque o local de operação é diferente, né? É uma obra a céu aberto, né? Por 20 anos, a gente nunca tem uma condição coberta de operação. Então, tem todo um processo e um envolvimento, né, que precisa de um acompanhamento muito próximo. E aí, realmente, quando o pessoal vai, né, e vê assim, mas tu não enxerga, num aterro de 4.000 toneladas, tu enxerga um cantinho de resíduo lá, que é o que está sendo descarregado naquele momento, né, porque à medida que descarrega o resíduo, já tem um caminhão de terra para colocar por cima, já tem 2, né, tratores de esteira para criar compactação, né, na condição ideal de compactação, e aí não tem cheiro, não tem pássaro, não tem, né, e isso realmente, assim, é uma coisa que é importante, né, a gente entendeu como importante, porque o nosso setor, por muitos anos, ele tentou esconder, né, até porque ele passou por um período, né, em que ele ficou muito estigmatizado aí pelos lixões, né, e se comunicou muito mal com o mercado. A gente sempre diz que o aterro controlado parece que é um aterro melhor que o aterro sanitário, né? Porque o nome controlado, e na verdade ele é um lixão controlado, né? Então a gente vendeu muito mal todo esse processo, essa melhoria, né? Que a gente teve nesse curto espaço de tempo. Né? E hoje o setor está correndo, né? E aí a gente depois pode abrir um espacinho, né, para falar aí do Marco Legal do Saneamento, que é uma coisa extremamente recente, né, e que vai mudar a condição, né, geral aí dos municípios em termos de disposição. Mas a gente, nesse período, se comunicou muito mal, e a gente tem que correr agora atrás do tempo para mostrar a importância, porque, assim, para quem não é do segmento, parece que o saquinho de lixo que tu colocou na frente de casa, no container, dali ele desaparece. Ele não tem um próximo passo. Então, o pessoal enxerga a coleta, né? E não enxergam os outros processos, né? E quando paga-se, né, 3 centavos por habitante dia hoje, na média nacional, né, para todo o processo de coleta, o pessoal acha caro, né? 3 centavos? Por habitante por dia
né? É baixo. Então, se acha isso caro, né? Não tem sistema que se sustente, né? Então, a gente demanda muito de melhoria tecnológica, enfim, mas esse custo recai todo sobre os municípios, né? E isso, o Marco Legal de Saneamento veio para, entre outras coisas, para buscar uma solução. Bom, eu vou ter que, assim, ó, esse negócio do orgânico, assim, apaixonante, que é um negócio, porque, assim, a gente conhece bem pouco, né? Mas eu vou ter que te puxar um pouquinho agora para... A gente está com um monte de pessoas que trabalham com plástico e eu estou Plástico. procurando com a questão da reciclagem, né? Eu vou te fazer uma provocação que você responda da forma que você achar mais correta, tá? Para você hoje, é melhor você enterrar 1 quilo de banana ou trabalhar com 1 quilo de plástico, ou de papel, ou de metal? Na verdade, Manuel, eu acho que assim, o plástico, eu sempre provoco o Luiz aí também em relação a isso, né? Que está aqui mais perto da gente, enfim, né? Nós seríamos muito mais felizes se não chegasse nada de plástico, né? Nem de papelão, nem de qualquer outro reciclável, né? Dentro dos nossos aterros, por várias razões, né? E aí vou começar da menos nobre, né? Que é talvez a razão financeira aí né, desse processo, né? Esses materiais, e principalmente o plástico, ocupam um grande volume, né, e não tem peso, né? Como todas as coletas hoje no Brasil, né, são pagas por tonelada, né? Então, o volume que um plástico, né, ocupa é um volume extremamente mal remunerado, né? Então, se não chegasse, seria para nós excelente, né? Mas tem outros problemas, né? Ele causa problema no sistema de drenagem dos aterros, ele causa diversos outros problemas de estabilidade estrutural, né? Então, tem muitas ações que são feitas nos aterros em função do plástico, né? E que sem o plástico a gente teria uma outra condição, né? Mas vamos falar então de como é que a gente, como setor, enxerga a questão da reciclagem, né? E, e eu sempre digo, né, que o pior lugar para fazer reciclagem é dentro do aterro, né? Por que que é o pior lugar para fazer reciclagem? Porque quando o resíduo chega dentro do aterro, né, ele já passou por uma coleta, né, que necessariamente passou por um caminhão compactador, né? Ele foi descarregado num transbordo, né? Então esse material ele já foi contaminado no caminhão da coleta, né? Ele já foi para um transbordo, ele misturou mais ainda com orgânico, que é 50%, né? É a massa do resíduo, né? E ele enfrentou todo um transporte, né? Porque os aterros regionais, depois dos transbordos, tem um segundo transporte em caminhões de volume maior. E ele chegou extremamente, né, contaminado, né, e com um valor comercial muito baixo. Tanto que as iniciativas que a gente teve, né, de fazer venda de material para o mercado a partir dos aterros sanitários, a gente só conseguia viabilizar quando a gente tinha um material pós-consumo misturado. Então, eu tenho um contrato para fazer o gerenciamento do material que sai da fábrica da Coca-Cola, eu misturo com o nosso para melhorar a qualidade geral e vendo. Agora, assim, ó, quando a gente tem um resíduo estritamente de aterro sanitário, né? Ele tem um valor comercial muito baixo e tem um custo, né, para fazer ele voltar à sua condição original muito alta. Mas, enfim, igual o plástico chega, né? Chega nos nossos aterros. A gente fez gravimetria e faz gravimetria dos nossos aterros periodicamente, né? E a gente tem em peso em torno de 1,8% de tudo que chega é PET, 2,3% do que chega é PP, enfim. Entre todos os plásticos, a gente tem aí de 7 a 7,5% do peso que chega. Então, E em é volume, muito, é muito em peso. e volume, você sabe quanto isso dá? Em volume, depois É muito mais, dá para multiplicar por 3, pelo menos, né? Então, assim, é muito material, né? Se a gente pegar aí
né? 6 mil toneladas por 7 mil toneladas por dia, 7%, né? 210. Toneladas, né? 210 toneladas todo dia de plástico que está sendo Todo liberado. dia de plástico chega dentro dos aterros, né? Então, assim, é muito material que poderia voltar, né, para o processo produtivo. Então, é um grande desafio. Como é que a gente tem buscado enfrentar esse desafio? Buscando viabilizar unidades de triagem, né, que seria o último recurso, mas é necessário, dentro dos aterros, né? E aí a gente vai ter uma primeira experiência aqui na nossa unidade mais próxima, aqui em São Leopoldo, né, de uma unidade semi-mecanizada, né, de triagem, né, e principalmente fomentando e incentivando que essas unidades de triagem, né, cheguem mais perto do gerador, né? Então, onde é o mais perto do gerador? Elas preferencialmente que elas estejam, né, nos transbordos, né, e não nos aterros, né? Então, que quando seja transportado, porque como se transporta volume, né, as caçambas de caminhões, elas têm uma capacidade máxima volumétrica, né? O material reciclável, que é leve, né, mas ocupa bastante volume, né, ele encarece muito o transporte. Então, nós temos aqui já 3 projetos, né, aqui no Rio Grande do Sul, de fazer transbordos com essas triagens. É claro que nos transbordos, né, também vai chegar o plástico contaminado, né, porque já passou pela coleta, né, mas também a expectativa, né, e aí depois a gente volta para o assunto, né, do custeio desse serviço, né, de quem paga 3 centavos por dia de fazer, e independente dos 3 centavos por dia, ele pode botar 1 quilo de lixo, ou 2 quilos, ou 3 quilos, né? Ele não tem hoje uma grande motivação, né, para fazer uma coleta seletiva bem feita na sua residência, né? E, efetivamente, os países que tiveram sucesso nisso, né, eles começaram com tarifas mais altas e foram baixando à medida, né, em que foi reduzindo a geração. Vamos lá, se a gente não tivesse hoje uma tarifa de 3 centavos, né, e tivesse uma tarifa de 30 centavos por dia, né, 10 vezes maior do que a nossa realidade, né, e no primeiro ano se quantificasse e reduziu 10%, no segundo ano, em vez de 30, né, a pessoa pagaria 27, né, depois poderia pagar 25. Isso faz diferença. Agora, para quem paga 3, né, tu reduzir 10% e pagar 2,7 centavos por dia não faz diferença, É né? um indicativo, Então, né? então e por que se paga 3 centavos? E aí eu acho que está talvez o grande segredo desse processo. Primeiro, né? Porque nós, como setor, nos comunicamos mal, né? E aí entra todo mundo, né, que gera resíduo. Acho que todo mundo que trata resíduo, que está envolvido na cadeia do resíduo, né? O pessoal, assim, ninguém paga 3 centavos por dia pela luz, pela água, pela internet, né, pelo celular, né? Mas paga 3 centavos por dia pela destinação de resíduos, né? Os prefeitos hoje têm grande dificuldade em aumentar as taxas de lixo, mas uma grande dificuldade. E essa dificuldade, ela é uma dificuldade principalmente política, né? Assim, todos aqueles que enfrentaram, e a grande maioria dos poucos municípios que hoje estão equilibrados entre receita e despesa, né, eles, assim, pagaram um preço político. Dificilmente um prefeito se reelege, né, aumentando uma taxa de lixo de R$ 90, né, por ano, né, para 180, R$ 200, né? Todo mundo vai dizer, é o prefeito que dobrou a taxa de lixo, né? O marco legal do saneamento, ele veio para isso, né? Ele, a partir de agora, não é mais uma deliberalidade do prefeito cobrar ou não. Ele é obrigado, né, a menos que ele não queira receber verbas dos bancos, né, públicos para investimento em saneamento,
no seu município, né, a cobrar o que o serviço vale. Então, ele vai ter que, a partir de 2022, né, fazer esse movimento. O que tira esse desgaste político dos prefeitos, o que é muito importante. Então, os 5.600 municípios no Brasil, os 497 municípios do Rio Grande do Sul, né, vão ter taxas equilibradas, né? E a partir daí a gente pode começar a montar uma estratégia mais efetiva de redução, né, da geração de resíduos. E a redução passa muito, a reciclagem, assim, é a primeira e mais fácil ação de redução, né? Então, a partir desse momento, a gente vai ter um resíduo do gerador, né, direto do pós-consumo, e não mais dos aterros sanitários. Então, a gente está enxergando assim um momento como extremamente interessante, né, no sentido de fomento à reciclagem, né, e fomento ao reaproveitamento do reciclável pela legislação, que foi o que nós, como setor de resíduos, batalhamos por muitos anos, né? A gente entendia que só uma medida, através de uma lei federal, mudaria esse status, né, de condição de disposição. Um número interessante, né, que às vezes escapa, né, da maioria da população, que a gestão de resíduos no Brasil, ela consome de 6 a 8%, né, dos orçamentos municipais, né? Essa é a... Mesmo custando uns 3 centavos, ela consome isso? Não, justamente por isso. Ela cobra 3 centavos, mas ela custa muito mais do que isso. E sai do caixa do governo, né? Sai do caixa das prefeituras, do caixa único. Ela consome 6 a 8%. E aí, se a gente for pensar que hoje a grande maioria dos municípios, né? A grande maioria dos municípios consome 50% do seu orçamento com folha de pagamento, né? Entre os ativos e inativos, né? Tem 25% destinado para a educação, tem 15% destinado para a saúde, né? Isso sobra de caixa livre para os municípios, né? Uma faixa de 10 a 15% no máximo, né? Se a gente considerar que tem alguma economia aí nas folhas de pagamento. Dos 15, né, 8%, de 6 a 8% é limpeza urbana, né? E aí a gente entende por que, né, é uma grande discussão dentro dos municípios e por que, por exemplo, um plano nacional uma política nacional de resíduos que previa erradicar os lixões em 2014, até hoje não saiu do papel, porque falta recurso, né? Falta dinheiro dentro dessa conta, né? O Marco Legal do Saneamento, ele vai cortar esse ciclo do não faço porque não tenho dinheiro, né? Por outro lado, os órgãos ambientais também não cobram porque o município não tem dinheiro para custear. Então, a gente está num momento extremamente interessante, né? Um momento, assim, que para nós da área, da área de destinação, e certamente para todos que estão envolvidos, né, nessa cadeia da reciclagem, é uma grande oportunidade, né? Se eu fosse fazer uma continha simples, hoje eu gasto aí eu vou gerar 1 quilo por dia, né? Então, eu estou gastando aí, eu estou pagando 3 centavos e o município está pagando quanto? 90 centavos para mim? Exatamente. Na verdade, assim, Não sei quanto está hoje, só para aterrar. a média hoje do que os municípios... Tipping fee, que você chama, né? Tipping fee. Sim, mas a gente tem pela Abrelp, que é uma das nossas entidades de classe, a Associação Brasileira da Empresa de Limpeza Pública, né, que na média dos municípios do Brasil se cobra no máximo 23% daquilo que se gasta com resíduo, né? Os outros, né, 77%, eles saem do caixa único, né? Então, esses 8%, né, aquele que gera resíduo, ele paga 23%, o resto sai da arrecadação ordinária dos municípios. Isso vai mudar, né? A partir de agora, essas tarifas têm que estar alinhadas com as despesas, né? Considerando toda a inadimplência
enfim, considerando toda a condição que se tem de resíduo. E isso, né, vai dar uma condição, né, de que as pessoas comecem a pensar assim, pô, mas eu tenho que fazer alguma coisa para pagar menos, né? E até o ano passado eu pagava 23% do que eu estou pagando hoje. Tá. Bom, Leomir, eu assim, eu estou sendo egoísta, porque eu acho que o pessoal vai querer começar a te perguntar e eu só estou perguntando. Eu falaria mais 2 horas, aí a gente pode ver que o Hartmann faz um churrasco para a gente, chama A vinho. churrasqueira está fechada ali, eu A acho que... churrasqueira está fechada ali. Se ele chamar a gente por um. Ele está aproveitando esse negócio da pandemia por enquanto, porque não está levando ninguém para comer um assado de tira lá. Mas eu vou abrir um pouquinho também, né? E aí só fazendo umas continhas lá, a gente fez umas contas hoje, você está enterrando mais ou menos 200 e poucas toneladas, a gente deve estar desse preço hoje, se ele fosse revalorizado, deveria estar 5 se fosse tratado e colocado direitinho. Então a gente está falando que está indo quase 1 milhão por dia aí de plástico que poderia ser reaproveitado, né? É verdade. É um valor. Nós geramos, né? Nós geramos durante uma vida média de qualquer pessoa 27 toneladas. Cada um de nós, se a gente fizer uma média, gera 27 toneladas de resíduos na sua vida. Se a gente pegar aí 7%, né, dessas 27 toneladas, a gente vê, né, quanto a gente gera de plástico durante a vida aí, em termos de resíduo. É muita coisa, né? Agora a gente tem colocado também que vocês vão ser no futuro, que a gente tem olhando, a indústria de quarta geração. Vocês estão acumulando um monte de carbono e matéria-prima para, a hora que a tecnologia evoluir, a gente vai conseguir fazer isso. E eu acho que a gente tem colocado que é, inclusive, a responsabilidade da cadeia do plástico ajudar a resolver isso e ser fonte de matéria-prima, né? Manuel, assim, tem uma experiência que a gente faz, tem um nome muito feio, né, que é a exumação de aterro, né? Ah, Mas, na verdade, é uma garimpagem, né? Então, a gente pega regiões do aterro que foram... Nós temos o eu nosso sou empreendimento... curioso com essa granulometria, viu? Hã? Eu sou curioso com essa gravimetria. É legal de ver, é legal de ver, assim, porque a gente consegue, pela gravimetria, né, a gente estratifica, assim, por tamanho de cidade, por tipo de colonização, né, porque a cultura das pessoas muda a geração de resíduos, né, pela condição econômica. Existem cidades no Rio Grande do Sul que têm pleno emprego, que não tem catador de rua. Tudo que é gerado chega nos aterros. Tem outras que têm 4 camadas de coleta informal antes de chegar nos aterros, só o rejeito. Então é muito legal, isso é uma coisa que a gente tem o nosso maior, assim, todos os nossos empreendimentos recebem de 40 municípios para mais, né? Minas do Leão, que é o nosso maior aterro, recebe 90 municípios. Então a gente estratifica por faixa, né? De municípios até 5 mil habitantes, de 5 a 10 mil, né? E a gente começa a colocar, né, de onde vem, né? E isso é uma coisa assim, é uma cachaçinha, né? Quando a gente começa, mas eu quero descobrir agora, né, por que que na segunda-feira chega no inverno que aparece de garrafa de vinho aqui, é uma coisa impressionante, né? E então por que que segunda-feira é o dia que mais se gera reciclável, né? Então esse tipo de coisa a gente, assim, se entrar a fundo nesse universo aí é muito legal. Mas Tu falou também, Leomir, tu falou dos municípios diferentes, né? Mas nos grandes centros, tu tem isso por bairro, né? por Por bairro, bairro, por claro, é bairro. completamente diferente. Sim, Pega Porto Alegre aqui, pega os diversos bairros aqui, a gravimetria muda completamente. completamente, completamente. Por isso, Luiz, que a gente tem defendido, né, que o local dessas triagens sejam os transbordos. Porque nos transbordos chegam as coletas, e as coletas tu pode estratificar por região da cidade. Quando Sim, chega lá no aterro, né, ele tudo. misturou, né, o Bela Vista com o Maitá, entende? Aí tu não sabe mais da onde vem o resíduo, né? Então, tu pega regiões melhores e regiões piores na mesma condição.
né? E a gente tem cargas de resíduos que não tem nada de reciclado, porque já saiu, não é que não fosse gerada, já saiu, já, Saiu no caminho. né? Ficou na rua, né? Eu vou fazer mais uma pergunta, vai ser minha última, eu prometo, que é a grande polêmica. Coleta seletiva, ela vai se pagar, não vai se pagar, ou coleta seletiva usando diferentes, separar vidro, ou metal, ou papel, ou coleta seletiva como eles fazem fora, um seco e um úmido, na tua opinião? Deixa eu só completar, porque eu cortei um assunto que eu estava falando da exumação de Perdão, aterro, né? perdão. Agora eu me lembrei que eu fiquei pensando por que eu tinha ido para o assunto da... Mas a gente faz isso em aterro, por exemplo, operado em áreas do aterro, operado em 2001, que foi onde a gente começou, né? E é impressionante, porque a condição anaeróbica dos aterros, quando aterros bem operados, né, em que tu tem uma condição de diminuir a decomposição absurdamente, né? Então, tu lê matérias de jornais dispostos em 2001, perfeitamente, né? Assim, tu tem, né, aqueles saquinhos antigos de leite, né, que tinha segunda, terça, quarta. Quem é mais antigo um pouco se lembra disso, antes dos longa-vida, né? Eles estão íntegros, né? Estão exatamente como eles foram colocados ali, e tu vê há 20 anos atrás, né? Então, certamente, assim, quando a tecnologia nos der uma condição de voltar à condição original dessas áreas, né, fazendo uma garimpagem nos aterros, ele é uma grande fonte de matéria-prima, uma grande fonte. Ele é um grande, né, os aterros eles têm um grande potencial de reaproveitamento daquilo que já foi, né, e que podem voltar para um processo mesmo produtivo, mesmo 15 anos, 20 anos depois de dispostos. Você falou uma coisa interessante que me chamou a atenção. O papel, então, ele não degrada. Não degrada, não degrada. Né? Ele em algumas condições, ele contamina com orgânico e ele, né, tu não consegue ver o que tinha, né? Mas ele, em condição anaeróbica, ele vai degradar, certamente, em algum momento, mas a nossa experiência, que é de 20 anos, né, a gente consegue ler o que estava escrito, né, e num jornal, talvez seja, não sou um especialista em papel, mas talvez seja a pior condição de papel, revista, essas coisas, tu tem eles, né, como se fosse disposto agora há pouco tempo atrás, né? O, tua pergunta, né? Coleta seletiva. Coleta seletiva, né? Assim, a gente tem uma visão muito pragmática, né, da questão da coleta seletiva, né? Assim, o material reciclável nos períodos de grandes crises, né, eles são, digamos assim, a última condição de sobrevivência de uma camada da sociedade aí mais vulnerável, né? E isso a gente já passou por diversas fases aí, quando a gente teve aquela condição do quase pleno emprego, né? Em que desapareceram os catadores de rua, foram para a construção civil, para ser serventes de obra, né? E que chegava um material numa condição, por isso que as gravimetrias elas têm que ser feitas, né, ao longo do tempo, né, até condições como a gente tem hoje aí, que tem, né, tem muitos catadores informais, né? O que acontece, né? A gente tem que enfrentar essa condição, né? A gente, como sociedade, né, não pode achar bom, por exemplo, aqui na frente do meu apartamento, né, que nos dias de coleta seletiva, uma hora antes, né, passe um pai e um filho de 7 anos, né, de chinelo, em dia de sol, de chuva, né, buscando coletar o material que seria pego pela coleta seletiva contratada pelo município, né? E aqui a gente tem, assim, talvez 3 coletas, né, antes de ter a coleta oficial do município, né? Isso é uma condição muito ruim, né? Agora, politicamente, isso não é, o enfrentamento dessa condição não é simpático, né? E a gente causa vários
problemas aí, além do problema social do subemprego, de tirar as crianças da escola para ajudar as famílias na catação, né? Eu sou do tempo em que quando a gente botou a primeira esteira de triagem em Santa Maria, lá que foi o primeiro aterro que eu operei, né? E a gente trouxe os catadores do lixão para trabalhar na esteira, fornecendo alimentação, com refeitório, enfim, né? Quando eles viam na esteira algum alimento interessante, eles tiravam da esteira e comiam, né? Porque aquilo é o da cultura deles, é aquilo que eles estavam acostumados. Eles não esperavam o horário do almoço, ou mesmo depois do almoço, quando chegava alguma carga de produto vencido dos supermercados, eles paravam de catar, né? Mesmo com salário, com emprego, com tudo, né? Eles paravam de catar e iam separar aquele alimento vencido para comer, né? Para levar para sua casa, enfim, né? E isso não faz muito tempo, né? Isso aí a gente está falando de 10 anos atrás, né? E essa ainda é a grande realidade do informal, né? O informal, ele pega o reciclável, mas ele pega o lixo da rua para, né, para sua subsistência. E esse é um problema que a gente vai ter que enfrentar, né, como sociedade, né? Enquanto essa atividade, né, ainda for preponderante em relação à seletiva, né, e principalmente, né, enquanto isso ainda causasse tanto esse problema social quanto um ambiental, porque esse pessoal, ele recolhe tudo que está na frente da tua casa e ele leva, né, aqui no caso de Porto Alegre, para as ilhas, o Luiz conhece bem, né, e separa o bom e o ruim larga dentro do Guaíba, né, e nas outras cidades existem grandes focos, né, desse catador informal, né, enquanto tiver isso, a coleta seletiva, sim, vai ser um cumprimento de tabela, como a gente diz. Hoje a política nacional diz e obriga que os municípios tenham coleta seletiva. As coletas seletivas, elas têm uma grande abrangência e uma baixa eficiência, né? E ninguém hoje, como gestor municipal, está preocupado com a baixa eficiência da coleta seletiva, né? A própria coleta seletiva oficial, né, ela recolhe os materiais, larga nos galpões das cooperativas oficiais, que já recebem um rejeito daquele informal, né, e não cobra eficácia, né, dessa triagem do que está lá. Então, eles separam aquilo que efetivamente interessa, né, aquilo que está com o preço bom naquela semana e que pode, né, garantir a venda do fim do dia, e que é, né, para que eles consigam levar dinheiro para casa, né, e não separa, e o resto eles deixam passar e volta para os aterros, né. E a lógica disso, Manuel, ainda tem uma condição que também é muito desfavorável. Esse pessoal, via de regra, é extremamente explorado, né? Quem ganha dinheiro, né, com o que é selecionado por essas cooperativas, por esses catadores, enfim, são os atravessadores, aqueles que, né, andam com o dinheiro no bolso, né, recebem um saquinho lá de material, pesam, pagam 30% do que vale no mercado isso, juntam carga, prensam, né, e vendem, né, para quem vai fazer flake ou vendo para a indústria direta. Então, essa lógica aí a gente precisa quebrar, né? E precisa combater. Enquanto o viés for só social, né? E um social disfarçado de subemprego, a gente vai ter efetivamente dificuldade muito grande, né? De progredir na seletiva. Então, tá perfeito. Ó, excelente. É uma visão que a gente está um pouquinho mais distante. Obrigado por estar compartilhando. Eu vou abrir agora para o pessoal perguntar, que acho que está todo mundo puxando minha orelha aí, que estão querendo fazer perguntas. Perguntar para o Leomir sobre como é que ele está vendo esse movimento do prefeito aqui, do atual município, da atual gestão, fiscalizando agora e multando os informais que são encontrados em frente aos prédios, coletando lixo antes da coleta seletiva. Eu acho que isso vai dar certo, considerando que na primeira semana que isso foi divulgada, a nossa principal rede de televisão local aqui
eu consegui ouvir todos os comentaristas sentando o pau no Melo, dizendo que ele estava acabando com, matando a fome, os catadores, né, e tal, que na realidade não é só, não estão multando os catadores, estão multando aquelas instituições informais, né, que vão lá e levam para um local que não é apropriado, fazem a triagem do que presta e devolvem para o meio ambiente. E, inclusive, em alguns bairros aqui, a gente passa de manhã e vê aquele acúmulo de lixo na calçada que foi triado durante a noite. Né? Como é que tu acha que essa política vai, digamos assim, essa medida vai andar ou vai ser que nem aquela lei da mãozinha lá para atravessar na faixa de segurança, que durante 1 mês, 2 meses fez propaganda e depois nunca mais funcionou e acabava atropelando as pessoas porque não foi à frente. Como é que tu vê isso? Luiz, eu acho que assim toda solução simples demais, ela esquece de coisas importantes, né? Esse pessoal precisa viver, né? Eles precisam ser recolocados. Eu me lembro, há um tempo atrás, eu ainda até não morava em Porto Alegre, mas tu certamente morava, que existia a realidade dos carroceiros no centro de Porto Alegre, né? O pessoal ia com carroça com tração animal, né? E quando se definiu que tinha um prazo de 5 anos para extinguir os carroceiros, né, se fez um programa todo para reposicionar esse pessoal, né, em outras atividades, né, dar treinamento, dar cursos, enfim, alguns não vão querer continuar, mas pelo menos se deu a oportunidade. Né? Eu acho que a solução do multar é uma solução simples e pouco efetiva, né? Assim, não se resolve um problema que é social com multa, né? Até porque nenhum dos carros que passam aqui na frente, né, tem licenciamento, tem placa, pode multar, não vai chegar neles, são carros que, né, não, a maioria nem placa tem, né? Então não vai ser um problema e uma preocupação para eles. Então, quando se simplifica o problema, que eu acho que foi o que o prefeito aqui fez, porque ele entendeu que talvez ele tenha essa mesma percepção que a gente tem de que não é uma solução, né? Mas também ele não enxergou toda a complexidade do problema. Eu acho que assim, ó, tem que se, bom, a partir de 2023, né, não vai mais ter, né, coleta informal antes da coleta seletiva. Vamos montar um plano, vamos cadastrar todo esse pessoal que faz, vamos botar essa criançada na escola, né, vamos dar condição desses pais de família para manter as suas famílias, enfim, né, porque aí a gente pode, né, para aqueles que tiveram todo esse tempo para se preparar, né, e não se prepararam para uma nova realidade, a gente pode multar, né? Agora, multar, né, num início de mandato, do dia para a noite, assim, é uma medida fadada a tomar pau mesmo, porque, assim, né, não se resolve, né, o problema assim, né? A gente sabe que o problema é muito mais complexo do que isso, né? Ok, obrigado. A Vanessa está com a mão levantada. Pode perguntar, Vanessa, por favor. Olá, pessoal, boa noite. Tá dando interferência? Tá tudo bem? Tá dando para ouvir. Um pouquinho abafado, mas está dando para ouvir. Eu trouxe uma questão que eu achei bem interessante e que há pouco tempo eu estava discutindo isso com um amigo também que já foi no ambiente aqui de Porto Alegre. Eu não sei, a gente entrou justamente nessa discussão, né? Não sei se seria possível fazer a cobrança do lixo, né? A taxa do lixo ser cobrada pela geração. E tu trouxe um pouco disso, né? Esse seria o ideal. De que forma tu vê que isso pode ser possível, por exemplo, no município como Porto Alegre? Vanessa, eu acho que tem duas questões, né, importantes aí, né? Primeiro, né, o pagamento ser feito pelo próprio gerador, né, e não mais pelo município. Esse eu acho que é um caminho sem volta, né? Assim como a gente paga a água que consome, a luz que consome, a internet que consome, o celular que consome, nós temos que pagar, né, o resíduo que a gente gera, né? Então, o caminho de esse custo sair né, da prefeitura, porque é o único serviço divisível que ainda,
né, está dentro do município, né, isso, assim, nos próximos 10 anos, certamente, isso eu posso, né, apostar, né, que vai ser uma condição totalmente diferente. Nós vamos ter o nosso carnezinho do resíduo, né, nós vamos ter o carnezinho do resíduo, como a gente tem lá, né, a nossa conta da água, da luz, né. Tem como fazer, né, quanto gera. Não individualmente, ainda não tem, né, hoje a gente não tem recurso para isso. Mas a partir do momento em que se setoriza, né, as coletas, hoje as coletas são divididas em setores da cidade, só que esses setores, eles não são alinhados com os bairros da cidade, né, e a gente pode ter taxas, né, tarifas no caso, porque aí é pago direto pelo gerador, né, poluidor, né, ter tarifas por bairro, né? A partir do momento que o bairro gera mais, e a gente sabe que tem bairros, né, que geram muito mais do que outros, né, eles vão pagar mais. A partir do momento que eles gerarem menos, né, ou criarem uma condição de diminuir a geração, eles vão pagar menos, né? Essa lógica, né, ela vai começar a aparecer em muitos processos aí das concessões, que é uma coisa que está muito alinhado aí com a nova lei de saneamento, né, de que a gente consiga medir, né, o que cada região da cidade gere, né, e aí a gente vai conseguir ter essa condição de graduar, né. Então, se, vamos lá, né, Cidade Baixa, um bairro aqui de Porto Alegre, para quem não é daqui, né, um ano gerar 10, no outro ano gerar 11, ele vai pagar, né, no ano seguinte, né, 10% a mais do que ele pagou. Se Sim. ele gera 10, né, e pagou 9, né, ele vai ter um custo 10% menor. Então, acho que o caminho é por aí, assim, mas desde que tenha uma tarifa que efetivamente faça sentido, né? A partir do momento que a iniciativa privada cobrar direto, né, essa tarifa vai ter que subsidiar o sistema, né? Vanessa, acho que não tá dando muito corte a sua ligação. Agora sim. Vocês estão conseguindo ouvir a Vanessa? Não. Vanessa, Agora foi. acho que é melhor colocar no chat. No chat? Não, melhorou agora. É que o que eu vejo, tá? Eu conheço muitas pessoas, por exemplo, aqui onde eu moro, eu tenho uma geração bem pequena de resíduos. E a maioria dos meus resíduos eu levo boa parte até direto nas cooperativas. Eu tenho amigas que vão no supermercado, carregam um monte de bolsinha e acabam não gerando quase nada de resíduos, compram inclusive a granel, né, justamente para não gerar. E aí essas pessoas que estão em bairros que talvez gerem quantidade de resíduos, talvez não seria justo que elas estivessem. Daí a gente, claro, entra em uma outra discussão, talvez não tão. Não devêssemos entrar nessa discussão tão pontual assim. Eu vejo muito que talvez esses particulares, sim, consigam fazer essa cobrança, né? E talvez até por condomínios, porque antigamente a água ainda era cobrada pelo condomínio direto, né? Hoje em dia, as instruções prevêem que, não pode mais, cada um tem seu relógio. Então, é possível que com o tempo, cada vez mais, ele vá se tornando individual, assim como foi a água. Acho que você está mudo agora, Leonir. Eu acho que a tendência é que a gente caminhe para medir, né, o que cada um gera. Eu acho que só que enquanto a gente não tem essa condição, né, a gente tem que ir buscando aculturar, né, essa questão da geração, né? E aí, assim, tem alguns exemplos aí que são, né, são bem emblemáticos, né? O caso de fumar em ambiente fechado, né?
Às vezes, eu sou de um tempo mais antigo, a gente via pessoas fumando dentro do restaurante, ninguém falava nada porque se constrangia. Hoje, se alguém acende um cigarro dentro do restaurante, todo mundo vai falar, né? A partir do momento em que todo mundo perder a vergonha de falar que a pessoa está gerando demais, né? Que tá, né? Não está separando a seletiva né? do orgânico, né? A gente vai ter uma outra condição, porque isso assim, vai afetar o seu condomínio, vai afetar o seu bairro da cidade, enfim. Né? A gente tem que ir buscando essa consciência. A gente tem trabalhado muito na questão assim de por que não existe educação, uma disciplina de educação ambiental no currículo escolar básico, né? Assim, com tanta coisa, né, que a gente questiona a validade de ter, assim, não tem, né, não se fala, né, de meio ambiente, a não ser por iniciativa de alguns professores aí que tenham isso como uma iniciativa pessoal. Mas, assim, a gente tem uma caminhada nesse sentido e não se imagina, assim, que, né, de um ano para o outro a gente muda, mas a gente tem que ir tomando ações que nos levem a essa condição, né? Perfeito, bom. Derval, o professor Derval quer fazer uma pergunta, acho que mais umas 2 perguntas, porque senão o horário como é que se fala? A hora do Leonir, a gente não vai conseguir pagar depois, hein? Não, Ou você pega a gente gosta de falar desse tema e quando o Luiz fez a provocação, disse que era um prazer a gente estar com você. Obrigado, então. Tinha certeza de aceitar. Pronto. Derval? Parabéns pela conversa e pela exposição. Gostei bastante da sua fala. Eu queria te fazer uma provocação, porque em alguns momentos você traz, né, o descarte desses resíduos, né, o volume, inclusive, de algo que tem um valor agregado muito grande, né? Agora, quando você coloca essa solução de cobrar do cidadão, né, essas taxas, né, de resíduos, e é óbvio que você está trazendo valores aí por dia, né? E quando fala por dia, a gente pensa em mês e a gente pensa em ano, né? Que é, de alguma forma, por habitante, numa residência, acaba sendo mais ou menos um valor significativo ao ano, né? Agora, você acha que tem alguma solução não só tão direcionada em relação à cobrança da taxa, mas pensar num sistema mais integrado? Quando eu penso em sistema integrado, se falar assim, bom, eu vou receber tanto de metal, eu tenho uma usina de reciclagem de metal que vai render tal, que vai abater a taxa tal, um resíduo de orgânico que vai ser compostado, e aí vai reduzir em tanto essa taxa, né? Porque o Manuel fez uma provocação a respeito não só da coleta seletiva ser paga, eu diria até que os resíduos descartados, eles têm um valor agregado que pode ser, de alguma forma, bem gerenciado e valorizado, e que, de alguma forma, isso tem um custo muito ínfimo. Você acredita numa solução desse tipo? Porque se a gente pensa Japão, outros países que estão lidando de uma forma mais integrada, a gente vê que isso tem tido bom, né? Você vai assim, você vai morar na França. Eu lembro que quando cheguei lá, o cara falou, vai na prefeitura, vai lá preencher o formulário, quer separar? Não quer separar, a taxa é tanto. Não quer separar, a taxa é tanto. Então, tinha todo um estudo, né? E aí eu queria ouvir você falar um pouco mais se o município está pensando de uma forma mais integrada e não simplesmente dessa cobrança de taxa do cidadão, porque vai sobrar para o cidadão. E o resíduo? Quem vai ganhar? Infelizmente, professor. Infelizmente. Né? Na verdade, assim, o cidadão já paga, né? Eu paga sei. Pelos seus impostos, enfim. Mas cabe aqui a minha função de te provocar, você concorda? O cidadão já paga essa conta, né? Hoje, Sim. só que é o exemplo que a Vanessa falou, assim, num condomínio, né? Em que um apartamento tem banheira de hidromassagem, o morador, né, usa todos os dias a banheira de hidromassagem no mesmo prédio,
né, só tem um morador num outro apartamento que toma banho de 5 minutos, né, se a conta é rateada, né, esse de 5 minutos está pagando o banho de massagem do outro morador. E hoje a gente faz isso, com o Não, resíduo a gente faz isso, né? mas Assim, os eu que geram menos e que levam para as cooperativas, enfim, né, pagam através dos seus impostos aí por aqueles que misturam tudo e dispõem. Mas o que Mas essa sua provocação é a minha ótima. provocação é no sentido de que, à medida que eu dou descartando algo que tem valor, esse valor vai ser descontado da minha taxa? Derval, toda a questão é a seguinte, ainda hoje, né? Eu acho ótima essa tua provocação, porque é um assunto que eu não falei, né? Aham. Vamos lá, por que a gente hoje não faz garimpagem de aterro, né? Ou, né, exumação de aterro? Porque hoje o custo de tirar esse material, né, da massa do resíduo é maior, né, do que o custo ou do que o valor de venda desse material, né? Então, assim, por que que não, quando é que se para uma jazida de ouro, né? Pô, eu tenho ouro ali em Candiota, lá tem muito ouro embaixo da terra. Só, mas o custo, né, para eu tirar esse ouro debaixo da terra é maior do que, né, o que eu vou ter como receita desse valor. Ainda, né, a tecnologia, hoje o custo dessa, tanto da triagem, né, quanto da compostagem, desses outros processos, é maior do que o custo da disposição. Enquanto essa conta cair para os municípios que já têm orçamentos apertados, né, a gente não vira essa roda, né? A gente tem buscado fomentar muito, e isso que tu falaste é muito alinhado com a economia circular, né? Sim, sim. Assim, como é que a gente gera, né, valor dos nossos negócios para as nossas comunidades, né? Como é que eu faço para o morador que está, né, em Minas do Leão incentivar para que ele bote uma reciclagem de plástico e ele ali, né, se beneficie, né, do plástico que poderia estar indo para o aterro? Né? Existe hoje um custo que tem que ser pago ainda, né, pela sociedade. Não existe. O Luiz trabalha bastante aí com plantas de triagem, enfim, nessa nossa condição de receber em aterro já contaminado, hoje essa conta não fecha. Assim, por que que todas as unidades de triagem que existem funcionando, além do material reciclável que é vendido, precisam do subsídio, né, das prefeituras, né, pelo lado social? Né? Porque a conta não fecha, eles não vivem do que eles conseguem separar, né? E isso deveria virar tarifa, né? Deveria virar tarifa, né? Porque, né, a partir do momento que ela vira tarifa, ela vira preocupação de cada um de nós, né? Então, efetivamente, bom, eu estou descartando um plástico, né? Mas ele, assim, não é só, vamos pegar um número redondo, né? Para eu aterrar um resíduo, eu gasto R$ 100 por tonelada, né? Mas se eu for fazer uma triagem e aterrar, eu não vou conseguir cobrar 90, eu vou ter que cobrar 110, porque esse processo da triagem não se sustenta, né? A mão de obra, né? Todos os encargos, enfim, pela quantidade que eu vendo, né? Pelo que eu vendo e pela efetiva condição comercial. Então, como é que se virou esse jogo, né? Por exemplo, nos países da Europa que encerraram os aterros e foram para plantas de incineração que hoje são extremamente combatidas aí, né, dentro do processo, porque eles estão consumindo uma matéria-prima importante, inclusive plástico, né? Eles sobretaxaram os aterros, né, que era a tecnologia mais barata, né? E com isso incentivaram esses processos alternativos que hoje e sobretaxaram por uma questão de estratégia de política pública, né? Assim, as áreas lá são muito mais escassas do que aqui, que nos Estados Unidos, que são países aterristas, né? Que ainda o aterro é e vai ser por muitos e muitos anos, né, uma solução viável economicamente. Então, é importante que a gente busque, né, caminhar no sentido da economia circular, mas isso tem um custo, né? Hoje eu te diria, professor, que assim não são atividades que eles encarecem o processo e não diminuem o custo, né? Qualquer, a não ser essa que a gente implantou de gerar energia, né, da fração orgânica.
né? E aí eu acho que tem uma provocação importante, porque o senhor falou aí da Europa, né? E existe, eu acho que é muito importante de se falar, em vez de seletiva de materiais recicláveis, de se falar de seletiva de orgânico, né? Então, a seletiva de orgânico vai dar uma condição de reaproveitamento dos demais materiais muito melhor, né? Então, hoje a gente coleta o orgânico da minha casa, da casa de cada um de vocês, como coleta orgânico, né, dos rejeitos de feira livre, dos rejeitos de supermercados, de grandes restaurantes, de restaurantes de hotéis, de hospitais, né? E isso mistura todo com os outros materiais. Então, a seletiva do orgânico ela é uma seletiva mais eficiente do que a seletiva que a gente faz hoje. Eu acho que o Derval acabou caindo, mas ficou gravado, não tem problema. Mas tem mais, acho que uma pergunta do Serginho, mas aí, só falando como é que se fala? Na verdade, pelo que você estava falando, quem subsidia o pobre que acaba subsidiando o lixo do pessoal mais abastado, que gera mais lixo, e no final do dia, como não é cobrado, você faz a divisão por impostos, quem acaba pagando é quem tem menos recurso, né? Com certeza absoluta disso, né? Eu acho que num sistema de cobrança de tarifa, né, pode-se prever todas essas tarifas sociais que já existem na água, na luz, né, com valores subsidiados, né, e se cria se não uma justiça total, mas pelo menos um equilíbrio maior de que quem gera mais paga mais e quem gera menos paga menos. Bom, Serginho. Ok. Primeiramente, gostaria aí de parabenizar o Leomir, né? O Manuel, pela iniciativa, muito interessante. Acho que tem muita coisa ainda que a gente ainda precisa desenvolver, né, em termos de tecnologia. Mas eu aprendi com o professor Hélio, né, que, na verdade, a gente não tem mais lixo, né, a gente tem matéria-prima. E eu já estava até passando minha conta aqui para o prefeito depositar minha parte nas receitas aí dos ganhos, né? Mas o Leomir me passou a informação aí que eu tenho que me preparar aí para pagar um pouco mais, né, com relação à gestão do lixo, né? Até pelas garrafas de vinho, né, Serginho? Oi? Até pelas garrafas de vinho que você descarta, né? Que custa É caro. verdade. Né? Então, aí tem as latinhas de cerveja, né? Tudo isso aí gera recurso, né? Depois de processado. Mas eu acho que foi mais ou menos em 92 ou 93, não lembro se era Paulo Maluf, era um Dino, que estava na Prefeitura de São Paulo. Eu acredito que eles tentaram implantar um sistema de cobrança, né? Baseado no peso gerado, né? Me lembro que se deu uma confusão, não sei o que virou depois, se deu certo, se não deu, né? Mas me lembro, né, dos comentários, agora eu vou ter que pesar meu lixo para saber quanto é que eu vou ter que pagar. Então, não sei, né, mas já, né, 20 anos atrás, né, acho que a Prefeitura de São Paulo já tinha Erundina. Não, acho que foi Erundina, né? Erundina. Não, acho que Alinho, acho que foi a Marta, porque acho que ela perdeu a eleição porque chamaram de Martaxa. A Marta. Foi a Marta, tem razão. Esse foi a Marta, sim, foi a Marta. Ela perdeu a eleição, virou Martaxa. Foi a Marta, sim, tem razão. O lixo do Elinho era só latinha e garrafa, né? Mas desculpa, acho que eu não sei o pessoal que mora em São Paulo capital, ainda continua sem taxa de lixo? Continua. Então, isso é uma coisa que vai ser corrigido agora, né? Na verdade, pelo que eu me lembro, o Serra, né, quando foi prefeito, ele acabou com a taxa de lixo, né, e teve esse evento aí da Marta, né, que ficou conhecida pelo Martaxa, tentou, né, provocar essa discussão, né, e
e acabou perdendo uma eleição. Por isso que eu digo, assim, tem um custo político muito alto isso, né? Aí, Sérgio, para te dar o número, né? A gente olha muito os números aí da coisa. Porto Alegre, né, gasta 262 milhões de reais por ano com o sistema de coleta e destinação de resíduos, né? Então, assim, é muito dinheiro, né? Olha o que daria para fazer com 262 milhões Nós por estamos ano, de 1,5 né? milhão de habitantes, né? Para 1,5 milhão de habitantes, né? Então, Então, sim, imagina, bota isso numa proporção de São Paulo, né? Eu não tenho ideia do que São Paulo deve gastar e não cobra nada de ninguém, né? A população de São Paulo não paga isso, né? Quando eu, se Manuel me permitir, quando eu vim morar em Campo Grande, né, eu tive um contato aí com a prefeitura. Na época, o prefeito era o Nelsinho Trade. Eu fiz uma sugestão para ele, para a gente implantar um inverso, né? Em vez de cobrar, né, a taxa, né? Eu tinha sugerido aí que a gente implantasse um sistema de premiação, né, através de um IPTU, ecológico, né, para incentivar as pessoas a reciclar, né, o seu lixo, a reduzir, né, o material descartado, mas na época ele não comprou muito a ideia, não gostou muito da ideia, e a coisa não foi para frente, né. E somente agora, né, na gestão do irmão dele, mais recentemente, é que o pessoal aqui da área de saneamento começou a fazer coleta seletiva, né. Então, a gente agora tem uma coleta seletiva, né, que é feita aos sábados, né, e durante a semana é feita a coleta normal. Mas, com certeza, poucas pessoas ainda fazem a separação do seu material, né. É verdade. Que hoje, não sei que cidade é, Sérgio, mas É Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Assim, hoje com a verticalização aí das cidades, é muito difícil que alguém tenha espaço e locais pequenos para deixar uma semana guardado o reciclável, né, para que uma vez por semana passe o caminhão da coleta. Então, se ela não é mais frequente, né, é muito fácil de imaginar que vá muito reciclável junto com a coleta domiciliar, né? Eu só queria te pedir desculpas porque caiu a internet aqui, viu? No meio da sua fala, eu perdi, me perdoe, viu? Bom, mas fica tranquilo que a gente pegou teu endereço, eles operam aí em Campinas, ele vai te mandar já uma taxinha já diferenciada. Tá ok. Mas pensa que eu pedi para descontar o valor do resíduo que eu descarto, hein? Então abate na minha conta. Eu acho que isso daí você tem que pedir para o Hartmann trazer uma tecnologia para ele que consiga ver. Claro que tem que trazer. A empresa tem que começar a investir nisso para ganhar mais dinheiro. A gente tem mais uma pergunta do Edson. A gente vai te convidar outra vez, mas a gente vai ter que separar, falar de orgânico e falar de coisa, porque não dá, é muito assunto, Leomir. É muito assunto. Edson. Bom, boa noite. A gente sempre foca o problema que é o lixo, que vai para o aterro, né? E nós que somos da reciclagem mecânica e trabalhamos aí com as associações e mudanças de tipo de embalagem, né? Nós falamos da tributação do consumo, né? Então, se eu tenho uma embalagem que ele não tem valor econômico e está indo para um aterro, ela deveria ser mais tributada e parte disso ser subsidiado, né? A história, a gente tem muitas diferenças entre as nossas cidades, mas nós estamos aqui no interior de São Paulo, os condomínios verticais e horizontais, eles têm sistemas de coleta seletiva e, na maior parte das vezes, são explorados pelos empreendedores individuais, os chamados sucateiros, que saíram das cooperativas, que não têm uma funcionalidade, né? Não tem um rateio do resultado de uma forma tão equilibrada. Essas pessoas acabam se aproveitando de processos, de sistemas de coleta seletiva e reconhecem o valor econômico disso, né? Então, a gente vê nós que somos da reciclagem mecânica, a gente vê dois problemas. Primeiro que
a gente tem que tributar o consumo, né? Se a gente gosta do vinho importado e eu estou no bairro ou estou dentro do condomínio, eu vou pagar pelo que eu estou consumindo e também, indiretamente, eu estou colocando na rua, né? E quando eu coloco na rua, eu tenho esse problema que os sistemas não são eficientes, né? A gente vê muitas cidades implantando as coletas seletivas, mas elas são redirecionadas, né? Quem tem um pouquinho de empreendedorismo, seja um sucateiro, um catador, ele monta a sua carrocinha, monta a sua picape sem placa, daqui a pouco ele tem 2 ou 3 pessoas funcionando para ele, tem um depósito na esquina, daqui a pouco ele virou um reciclador, né? Ele faz isso funcionar de uma forma econômica, né? Então, onde tem valor econômico, a gente vê a funcionalidade, né? Onde não tem valor econômico, a gente acaba não vendo essa funcionalidade, né? Então, a forma de tributação, eu acho que a gente sempre foca no lixo. E a gente vem trabalhando na embalagem, né? Então, cada embalagem vai pagar pelo seu descarte. A latinha de alumínio, que hoje custa mais de 5, deixa na rua que vai embora, né? Tem momentos que o papelão fica. E a embalagem do embutido, que tem resto de resíduo aí de alimento, essa vai ficar para o aterro, vai para uma reciclagem térmica, depois vai para uma outra sistema, né? Acho que isso é uma linha que ainda a gente tem que amadurecer bastante, né? Eu não sei como que vocês veem isso, que estão mais focados no volume, né? Nas quantidades dos aterros, né? Não, eu acho que falaste bem em relação a toda essa condição. O que a gente fala em relação a essas coletas, né, do sucateiro, que aqui a gente, né, chama de catador informal, né, é que, assim, ela não agrega valor ao sistema, né, assim, ela tira um recurso que poderia estar dentro da coleta formal, da seletiva, né, dentro de uma estratégia de redução, enfim, né, e ela cria problemas ambientais na sua cadeia, né, porque aquilo que, assim, ó, se essa pessoa, digamos, né, que é o catador informal, o sucateiro, fizesse a seleção, mas ele tivesse um contrato do rejeito com um aterro sanitário regular, né, tu começa a pensar assim, pô, realmente esse cara aí está no ramo e é sério dentro desse processo, né, mas não tem aproveitamento de 100%, né, e o que é feito com o que sobra, né, desse processo? Onde é que vai parar, né? Ou ele volta para, né, para a coleta do município, ou ele é descartado irregularmente, que é pior, né? Ele cria um outro problema de impacto ambiental que, assim, é totalmente indesejável, né? Mas eu concordo bastante quando a gente prioriza excessivamente o social em detrimento do negócio, né? A gente esquece que o processo tem que ser sustentável, que tem que ter uma sustentação econômica, né? E essa sustentação econômica, né? Eu sempre digo isso, né? Nas prefeituras, às vezes, que dizem, mas eu tenho uma cooperativa lá que tem 6 famílias que estão numa esteira, né, e que eles vivem com material reciclável e eu coloco mais 30 mil por mês ou 20 mil por mês. Eu digo assim, bom, mas assim, será que esse é o melhor tipo de investimento que tu pode fazer nessas famílias, né? Será que a gente não está perpetuando uma condição né, de subemprego, de uma condição assim, de pessoal que trabalha sem a menor condição de equipamento de segurança do trabalho? Seguido a gente vê, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul é muito comum, né, essas informais pegam fogo, né, e aí não tem a menor condição de um PPCI, de uma condição de combater a incêndio, né? Então, assim, tem um equilíbrio. Tudo que desequilibra muito para o financeiro, muito para o social, ou muito para o ambiental, sem considerar as outras, né, as outras vertentes, ele tem uma dificuldade de sustentação, né? Então,
é importante a gente pensar nessas três pernas aí e fazer com que elas tenham o mesmo peso e a mesma condição, né? Perfeito. Leomir, você está batendo o nosso recorde aqui. Aí, então... E assim, a gente falaria mais, mas eu sei que também, acho que você já deve ter feito um dia de trabalho grande aí também. E aí, se você quiser fazer algumas considerações finais, ou Hartmann aí, que foi o responsável, tá? Se atrasou muito, você briga um pouquinho com... Você chama ele de Luiz, né? Você briga um pouquinho com o Hartmann depois. É que a gente tem outros Hartmanns aqui, aí eu chamo de Luiz para criar uma diferenciação. Hartmann não é um sobrenome comum, mas eu casualmente tenho mais 2 Hartmann no meu dia a dia aqui, aí eu chamo o Luiz de Luiz, porque são os primos ricos antigo aí. Que são sócios, né, Luiz, da não sei se CIL, tu né? quer falar ou eu falo primeiro, depois Não, pode falar. Não, eu só queria agradecer, né, o convite, né, eu acredito muito, assim, de que a gente tem que unir essas pontas todas do processo para efetivamente criar soluções, né? Não existe verdade absoluta, né, que esteja só do lado de quem destina, só do lado de quem recicla, só do lado de quem produz, né? Eu acho que a gente tem que, né, eu converso muito com o Movimento Nacional de Catadores, né? Não sei se alguém já conversou com o pessoal que são extremamente radicais contra muita coisa, né? E eu digo para eles assim, pô, eu concordo com vocês, mas assim, ó, nós temos que virar esse jogo, entende? Se cada um ficar radical, né, na sua posição, nós vamos estar assumindo que a gente vai ter esse problema daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, e não é isso que a gente quer. Então, eu acho que assim, é um compromisso e uma obrigação nossa que estamos vivendo nesse momento, né? É um compromisso e uma obrigação nossa aproveitar esse momento especial que a gente está tendo, né, aí por uma legislação que a gente entende que vai mudar muito a condição, né, de custeio dos serviços e, consequentemente, de a gente poder agregar tecnologias cada vez mais modernas e melhores, né, tanto de reciclagem, como de coleta, como de destinação, né, em todo o ciclo, né, dos resíduos, né, e isso a gente só vai fazer conversando, aproximando os setores, né, e a gente, da nossa parte, está muito aberto e muito à disposição aí para conversar, evoluir, fazer reunião de trabalho mesmo, tentar entender como é que a gente pode, né, criar soluções que mudem esse status que a gente tem hoje, né, de não conseguir, de estar há anos, né, falando de como a gente vai virar a condição do subemprego que existe dentro dessa cadeia, né, como a gente vai custear, como a gente vai efetivamente ter justiça na cobrança da tarifa, transformando em taxa. Eu acho que, assim, e como a gente vai reaproveitar mais o plástico, o papelão, o metal, né, enfim, todos esses produtos que a gente sabe que não deveriam chegar nos nossos aterros e chegam. Então, assim, foi um prazer conversar com vocês. Assim, gosto muito de falar desse tema, né? E gosto muito de falar com pessoas que também são ligadas a esse tema em algum ponto, né? Então, contem com a gente aí para sempre que precisarem, a gente tá falando sobre esse assunto, tá? Muito obrigado aí pelo tempo de vocês também aí nessa live. Bom, Leomir, na realidade, quando eu comecei com o Manuel, eu tinha certeza que a gente ia ter uma apresentação, um bate-papo desse nível como foi contigo, até porque o trabalho que vocês desenvolvem, não só a parte, digamos, da operação em si, mas todo o trabalho envolvido, né, aqui no Estado, que vocês representam hoje mais de 70% da nossa coleta, digamos, na nossa disposição, é realmente um trabalho de alto nível, a gente tem acompanhado, você sabe, né? Visitamos lá, inclusive, os aterros que não perdem nada para os aterros americanos lá da Califórnia, que são aqueles aterros maravilhosos. Quer dizer, é realmente uma obra, né? Inclusive com proteção contra o odor, né? Que existe lá, enfim, toda a tecnologia que vocês dispõem aqui e colocam à disposição para bem dispor o nosso resíduo. E realmente também o trabalho e envolvimento no município, lá na região,
que vocês devolvem lá para o município, né, como mitigações de contrapartida, realmente é algo muito importante. Então, te agradecer mais uma vez e a gente vai continuar aí sempre mantendo esse diálogo aí, né? E até o ponto de uma hora te convencer de que vale a pena investir na tecnologia, né? Porque a venda do resíduo vai pagar essa tecnologia, tu pode ter certeza. Mas eu estou brincando, mas tu não comentou, né? Mas estão com várias iniciativas em todos os aterros aí, com um projeto que está iniciando, que é um piloto, e que isso com certeza vai derivar para uma coisa de mais tecnologia no futuro, com mais volume, com mais movimento tecnológico e também de retorno para a companhia, né? Que a gente sabe que esses processos hoje é um caminho sem volta, né? Entendeu? Então, Leomir, muito obrigado aí mais uma vez. Obrigado para vocês. Obrigado a todo o pessoal aí que nos acompanhou até agora aí, e vamos em frente, tá bom? Um abraço. Leomir, e assim, deixando uma mensagem para você, como eu te falei, nós da indústria do plástico, nós vemos vocês como a 4ª geração. E eu acho que é importante essa integração de cadeia, porque assim, o problema não é meu, é seu, é de todo mundo. Eu acho que é importante a integração da cadeia. Então, qualquer coisa que você precisar aí com relação na indústria do plástico, a gente pode estar fazendo a ponta. Se a gente se resolver, vamos começar a reciclar, e se a gente precisar colocar um grupo de pessoas para a gente pensar juntos, por gentileza, o interesse é do setor de resolver esse problema, tá? Fica o convite para quem está mais perto da gente aqui, para a gente fazer uma conversa lá em Minas do Leão, por exemplo, que é um aterro que está bem completo aí em tecnologias, né, para conhecer, para, né, daqui a pouco olhando em loco a gente ter, né, grandes soluções e grandes ideias. Aí fica, né, o Luiz pode intermediar isso, para nós vai ser um prazer. Tá bom, eu estou em Porto Alegre, eu só quero saber se você quer um Cabernet Sauvignon ou um Cabernet Franc. Um abraço, então. Um abraço, pessoal. Foi um grande presente para nós, assim, ó, você falou, foi muito direto ao ponto, não, né, deixou bem claro o assunto, não foi direto nas perguntas e trouxe uma visão muito legal, e eu fico feliz porque, assim, eu já visitei um aterro, eu sei que é uma empresa ambiental, não tem nada a ver com aquela imagem que as pessoas têm, e eu acho que cada vez mais vocês têm que mostrar isso, porque muda completamente a concepção que as pessoas têm. É verdade, é verdade. Tá bom? Tá joia. Okay. Muito um abraço, mais, pessoal. Então, boa noite, bom descanso para todos. Até a próxima. Bom descanso. Boa noite, obrigado aí.